A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou duas campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Agradeço o convite da comissão organizadora. É um grande prazer estar com vocês para falar de um tema tão relevante para a enfermagem oncológica e para os nossos pacientes. Hoje discutiremos nesse painel a importância do enfermeiro navegador. Apresento para vocês a minha declaração de conflito de interesses, então não tenho nenhum conflito de interesse que possa estar relacionado à apresentação.
Trago para vocês uma breve introdução, que são dados da Organização Mundial de Saúde. Nós temos uma estimativa que no ano de 2030 podemos esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer e 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas anualmente com câncer. E o maior efeito desse aumento vai incidir em países de baixa e média renda. São dados do Globocan. Por que eu trago essa informação para vocês? Para que a gente consiga entender a importância da navegação e a importância do acompanhamento desses pacientes durante toda a jornada do seu tratamento. Como é descobrir, como que é o diagnóstico do câncer? Por onde eu começo? Não gosto de depender de ninguém. Como vão ficar meus filhos? E minha carreira, meu emprego? Vou passar muito mal com o tratamento? Tenho medo de morrer? São perguntas que nós, enfermeiros oncológicos, ouvimos diariamente, principalmente no momento do diagnóstico do câncer. Os pacientes são acompanhados por enfermeiros navegadores. Quando a gente compara com os pacientes que não são acompanhados, eles têm uma qualidade de vida superior a 30% dos pacientes que não são. E quando eu falo qualidade de vida, é manejo de eventos adversos, manejo de questões biopsicossociais e controle de qualidade de vida. Então, o que é a navegação do paciente? O objetivo principal da navegação é a eliminação de barreiras no cuidado do paciente em todas as fases do cuidado, incluindo prevenção, diagnóstico, tratamento e o pós-tratamento. Aqui é um breve histórico da navegação, que eu não vou entrar em detalhes, mas só para dizer para vocês que a discussão começou em 1990, né? Isso veio evoluindo aí entre Europa e Estados Unidos, e hoje o nosso maior desafio, e que é o grande objetivo aqui, né, dessa discussão, é trazer um pouquinho a experiência dos enfermeiros brasileiros e quais são as expectativas, as perspectivas e o que nós estamos fazendo para o paciente em navegação no Brasil. O enfermeiro navegador em oncologia, então, é aquele enfermeiro especializado em oncologia, com experiência que orienta os pacientes, familiares, cuidadores para a tomada de decisões, colaborando com a equipe clínica, multidisciplinar, permitindo o rastreio oportuno do câncer, diagnóstico, tratamento e o apoio no cuidado contínuo. Ele oferece uma assistência individualizada ao paciente, família, cuidadores, para que eles possam atravessar as barreiras impostas pelo sistema de saúde. E conhece toda a rede de apoio, os processos e os fluxos institucionais. O enfermeiro navegador, então, é responsável por coordenar o cuidado, comunicar, educar, orientar, influenciar resultados positivos ao paciente e ao serviço de saúde. Tem uma comunicação assertiva, conhecimento dos serviços disponíveis, seja dentro da instituição, seja fora da instituição, serviços de apoio. Conhece os processos administrativos e operacionais dentro da instituição, mapeia os processos, identifica barreiras e implementa planos de ação para a melhoria. Aqui, então, rapidamente, só para mostrar que o enfermeiro navegador ele está presente em toda a fase do tratamento do paciente, então, em toda a sua jornada, desde o diagnóstico, tratamento, cura, ou eventualmente no suporte aí para uma doença avançada, cuidados paliativos. E quais são as vantagens da navegação, né? Quando eu falo do paciente, quando eu falo da família e quando eu falo da instituição? Redução no tempo de espera para o diagnóstico, redução no tempo para início do tratamento, satisfação do paciente e custo-benefício positivo, tanto do ponto de vista de um diagnóstico precoce, como para a instituição no sentido de redução de custo. E aqui, então, só para finalizar essa abertura e iniciar a discussão com as nossas convidadas, as vantagens da navegação para o paciente. Então, mais uma vez, facilidade, né, para realizar todo o tratamento na instituição, em toda a jornada do paciente, interferindo também na prevenção de outras doenças, né, como as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. A parceria aí com a equipe multidisciplinar em todo o programa.
para o médico e para a equipe multi ter um profissional de referência com conhecimento de todas as etapas aí do processo, as barreiras da instituição, ligação entre outros profissionais, estar disponível, né, um profissional que está disponível para o acompanhamento desse profissional, desse paciente, e na instituição ter um profissional especializado e que de uma forma acaba fidelizando, né, e reduzindo os custos para a instituição. Então, para dar seguimento aí à nossa discussão, nós temos 3 palestrantes, a Tamara, que vai falar sobre navegação de paciente, a experiência no setor privado, a Juliana, que vai falar de navegação de paciente na experiência em pediatria, e a Priscila, que vai falar da navegação de paciente na experiência do setor público. A Tamara, ela é enfermeira oncologista, ela tem MBA em gestão clínica e hospitais, é membro fundadora da Brenfo e é membro da Oncology Nurse Society of Nurse Cares. Tamara, por gentileza, muito obrigada. Obrigada, Cibele. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria, um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer à comissão organizadora, em especial a Melissa Pereira, pelo convite para falar sobre a nossa experiência com navegação de pacientes com câncer. Bom, para falar sobre navegar pacientes com câncer, há alguns fatos que nós precisamos lembrar, como, por exemplo, que a jornada desse paciente ela é extremamente assustadora e ela é estressante, que nesse período o paciente precisa tomar uma série de decisões que podem alterar e vão alterar completamente as suas vidas. O nosso sistema de saúde, por um outro lado, ele é fragmentado e isso acaba impactando no aumento do sofrimento desse paciente e família. Pela fragmentação, o paciente acaba tendo dificuldades para ter acesso ao tratamento especializado em oncologia, o que por sua vez gera atraso para o tratamento necessário, que por sua vez gera mais ansiedade e insegurança com o seu futuro. Então, para ilustrar, eu trouxe para vocês um modelo de cuidado sem navegação com câncer, quando o paciente se encontra ali no meio sozinho, quase que praticamente tentando bombardear tudo que vem ao seu redor para tentar conciliar comunicação com a equipe médica, demais profissionais de saúde, com a operadora de saúde ou com o próprio Sistema Único de Saúde, com o seu hospital de tratamento. E quando nós olhamos no círculo maior, por um outro lado, quando nós pensamos no modelo de cuidado com um enfermeiro navegador, o enfermeiro navegador consegue costurar essa colcha de retalhos e as peças começam a se encaixar, com o paciente e família ao centro, o enfermeiro navegador coordenando todo esse cuidado, todo esse sistema e linkando todo o caminho do paciente no que diz respeito ao serviço de saúde, à sua equipe de saúde e operadora de convênios ou Sistema Único de Saúde em termos processuais. A Cibele já trouxe um pouquinho para a gente sobre os benefícios do enfermeiro navegador e é por isso que a gente ama tanto navegar, né? Então, a literatura já mostra para nós que em diversos estudos com pacientes com diversos tipos de câncer, o benefício é comprovado. Então, principalmente quando nós pensamos em diminuição de intervalo de tempo entre aparecimento de sintomas e diagnóstico, entre diagnóstico e início de tratamento, em menores taxas de atendimento em emergência e internações, como a Cibele também nos trouxe, com maiores índices de satisfação de pacientes e dos profissionais de saúde. Então, a equipe multiprofissional trabalha mais engajada e mais satisfeita porque consegue perceber o benefício da sua atuação com o paciente, a custo-efetividade que se comprova e o fato da navegação proporcionar um processo de melhoria contínua da instituição de saúde. Quando nós pensamos, então, mas como eu vou navegar? O que se tem de modelo? Basicamente, nós podemos navegar baseado na doença, então, câncer específico, eu navego pacientes com câncer de mama, de pulmão, de cólon ou de próstata. Eu posso navegar esse paciente por faixa etária, por uma idade específica, então, navegarei só crianças e adolescentes, ou então adultos jovens ou idosos. Ou eu posso navegar por fase do contínuo do câncer, como a Cibele nos trouxe. Então, as fases entre o screening e o diagnóstico e o tratamento ativo, a sobrevivência, que seria a convivência livre da doença, e o recrutamento para a pesquisa clínica. O que se viu numa pesquisa publicada pelo Advisory Board em 2017 é que o que é mais comum em termos de modelo é navegar por sítio de doença.
Quando nós olhamos, então, qual que é a experiência brasileira em navegação de pacientes, a primeira publicação que nós temos, ela vem do Hospital Moinhos de Vento, que publicou no Clinical Journal of Oncology Nursing, em 2019, a sua experiência. Tratou-se, então, de estudo retrospectivo, com 273 pacientes portadores de câncer de mama, tratados no Hospital Moinhos de Vento. Então, o modelo deles também era navegar por sítio de doença. Foram navegadas as pacientes no período de junho de 2016 a julho de 2017, perfazendo aí 13 meses, e os resultados que essa navegação apresentou foram a redução do intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, de 24 dias pelo controle histórico deles de 2015 para 18 dias em 2017, e 97% de pacientes satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento prestado pelo enfermeiro navegador. Então, diante de tudo isso, como que nós podemos implementar a navegação de pacientes, né? Então, o livro da ONS ele traz muito bem isso. É necessário avaliar todo o sistema e sua instituição, processos atuais, no ambiente hospitalar e também no ambulatorial, porque nós acompanhamos a jornada desse paciente, essa interface é constante, delineamento claro do escopo e das funções do navegador, para não haver sobreposição de trabalho e nem ruídos de comunicação, ter uma liderança dedicada do programa de navegação faz muita diferença quando do apoio, do suporte, do endosso das iniciativas e dos processos. Ter um desenho sistemático de fluxos e processos que vão vir extraídos desse mapeamento da instituição de saúde, trazendo estrutura e recursos institucionais. Isso perfaz 80% do programa. Então, quando nós pensamos, eu vou montar um programa de navegação, por onde eu começo? Comece pelo seu mapeamento e pelo seu desenho sistemático de fluxos e processos. Isso te garante 80% da implementação do programa. E os outros 20%, então, ficam a cargo do mapeamento da jornada do paciente com a doença que será navegada. Mapeando essa jornada, você consegue identificar quais são as lacunas para esse atendimento e, a partir disso, criar algoritmos eficazes e úteis para a sua navegação. E a avaliação do paciente, por último e não menos importante, lembrar que o cuidado precisa ser centrado no paciente e família, e através da avaliação do paciente, nós conseguimos informar os membros da equipe sobre potenciais problemas. E o que é muito importante lembrar de tudo isso? Que nem todo paciente com câncer precisa necessariamente ser ou quer ser navegado. No entanto, todos devem estar cientes da existência da navegação e ter acesso a esse processo em qualquer momento. Então, como que eu começo? Preciso definir um modelo de navegação e qual que é a estrutura que eu tenho. Sítio específico, fase do contínuo, se eu vou navegar esses pacientes, quais são os critérios que ele precisa preencher para ser elegível para navegação. Eu preciso ter informação acurada sobre o sistema, sobre como ele vai navegar, sobre informações de doença e de tratamento atualizada e disponível, seja por e-mail, seja por algum formato eletrônico, seja em papel impresso. Preciso mapear minha rede de apoio, porque o enfermeiro não consegue navegar sozinho, ele depende também de um trabalho administrativo, de um concierge, de outros apoios. E preciso mapear e ter domínio de todas as informações referentes a esse paciente. Quais foram os pontos críticos da jornada que eu identifiquei? Existe alguma lacuna na linha de cuidado desse paciente com esse tipo de câncer? Diante disso, eu implemento as melhorias dos fluxos assistenciais. E é muito importante a experiência própria vivida. Esses fluxos precisam ser consensuados entre as partes. As partes precisam estar confortáveis e comprometidas com a implementação desses novos fluxos. Deve levar em consideração interesses e estratégias institucionais. Isso é muito importante. Não é incomum, infelizmente, nós ouvimos histórias de colegas que tentaram implementar 1, 2, 3 vezes e não conseguiram na sua instituição. Muitas vezes porque os interesses e as estratégias institucionais acabaram sendo deixados de lado. E estabelecer desde o início quais são as suas metas e indicadores. E é importante ter pelo menos 3 tipos de indicadores. Um institucional, um de desfecho clínico e um que fale sobre a experiência do paciente com a navegação. Então, como que nós fizemos? Nessa instituição privada, houve um alinhamento da alta gestão até a microgestão. Então, as superintendências médicas, assistencial e de operações foram envolvidas. Tínhamos alinhamentos periódicos, quinzenais no início, mensais ao final do piloto, e sempre caminhando na mesma direção, consensuando as decisões. O mapeamento dos processos e dos fluxos foram feitos e as dores foram ouvidas, porque muitas das vezes também a equipe está insatisfeita com algum tipo de processo que não necessariamente perfaz 100% da navegação, mas se eu não consigo consertar esse processo, dificilmente eu vou ter aquele profissional aderindo aos demais processos da navegação. E as necessidades que as equipes e os próprios pacientes e acompanhantes trazem e relatam sobre essa jornada do câncer.
As equipes do Centro de Oncologia estavam muito motivadas com a navegação. Então, isso a gente também vê na literatura que é super importante. Você começar o seu piloto numa área, numa especialidade ou com uma equipe que de fato esteja com vontade de fazer. E o nosso modelo escolhido foi navegar da fase do screening, passando pelo diagnóstico até o início do tratamento. Nós fizemos as melhorias de processo dentro da realidade, então é muito importante trazer para a sua realidade o que é possível e o que não é possível fazer, e dentro daquilo que não for possível, você ter um plano de superação dessa barreira institucional. Definimos os indicadores que, a princípio, no piloto, foram só indicadores de intervalo de tempo. Nós queríamos diminuir o nosso tempo entre suspeita, diagnóstico e início do tratamento. Escopo do navegador definido, contratamos um profissional e treinamos esse profissional para a navegação. Feito isso, nós então fizemos um alinhamento com todas as equipes envolvidas nessa trajetória do paciente, desde a suspeita ao diagnóstico ao início do tratamento, elaboramos os critérios de elegibilidade para que esses pacientes fossem navegados, baseado em marcadores, resultados de exames de imagem e de endoscopia e colonoscopia. A partir daí, a equipe do PA, do pronto atendimento, né, do Centro de Diagnóstico e Internação, foram treinadas quanto a esses critérios e como acionar a navegação desse paciente. E ao aparecimento desse paciente, o navegador precisava confirmar alguns critérios. É o primeiro diagnóstico, é a primeira suspeita de câncer? Sim. O paciente deseja ser navegado pela nossa equipe, da nossa instituição? Sim, a navegação começa. O paciente, ele é o primeiro diagnóstico? Não, ele já tem uma história de câncer. Se ele já tem uma história de câncer, ele já tem uma equipe? Então, quando a gente pensa em sistema privado, a gente tem as equipes, né? Diferente do SUS, que o paciente é usuário do SUS. Então, precisa muito ter esse cuidado para não ter ruído entre equipes também. Então, já tem uma equipe que cuida de você, não segue com a nossa navegação se ele aceitar. Se tiver, nós podemos oferecer a navegação se o médico que assiste esse paciente concordar. Bom, feito isso, então, qual que foi uma outra medida muito importante para que a gente conseguisse seguir? Que o enfermeiro navegador tivesse um ramal dedicado. Então, era um ramal que, na verdade, é um celular, né, um ramal móvel, e toda a instituição tinha conhecimento desse ramal para acionamento desse navegador. Esse navegador ficaria com esse ramal, então ele trabalhava no sistema ambulatorial, né, de segunda a sexta, em horário comercial. Se o acionamento fosse feito fora do horário comercial, então essa ligação era direcionada para o celular da retaguarda da equipe da oncologia. Então, o que esse navegador fazia a partir do momento que ele era acionado? Ele passava a monitorar o caso, a evolução desse paciente, ele buscava prazos limites para agendamento e liberação de resultados de exames diagnósticos menores. Por quê? Porque também instituições privadas podem trabalhar com acordos comerciais. Então, o nosso, por exemplo, o nosso laboratório de anatomia patológica, ele não é do hospital, ele é um terceiro. Então, eu preciso negociar esse tipo e consensuar esse tipo de prazo. Isso é muito importante. Fazia as orientações iniciais do paciente, como no processo de enfermagem, e fazia todo o segmento, desde então, do início da navegação até que ele iniciasse o tratamento. Iniciou o tratamento, o caso era passado para as enfermeiras da infusão ou para acompanhamento de pacientes em tratamento oral, e a navegação terminaria nesse momento. E, claro, definir os indicadores. Então, precisávamos registrar uma planilha de Excel, né? A gente não tinha plataforma, não temos ferramenta ainda para navegação, mas um Excel resolve muito bem. Então, o paciente entra nessa planilha a partir do momento que a navegação é acionada e nós começamos a mapear todas as datas. Avaliação da oncologia, exames diagnósticos, liberação de laudo, definição de tratamento e início de tratamento. Então, a onco da escala da retaguarda era responsável por esses pacientes. E aí, nós também estabelecemos o quê? Prazos para que a avaliação da oncologia fosse realizada. Porque muitas das vezes, quando nós mapeamos a jornada, nós vimos que algumas lacunas de tempo se perdiam justo nessa fase. Então, quando nós olhávamos acionamento em horário comercial, o oncologista necessariamente precisaria avaliar esse paciente em até 1 hora do acionamento. Se esse paciente tivesse um desfecho de alta do pronto atendimento, esse paciente deveria ter os exames solicitados pelos médicos realizados em até 3 dias e um retorno com o médico oncologista em até 7 dias na posse dos resultados dos exames, pensando em agilizar esse intervalo de tempo entre suspeita e fechamento diagnóstico. Se ele fosse internado, então seguiria a rotina da internação, ok, nós temos a equipe disponível 24 horas. Se o acionamento fosse feito fora do horário,
comercial, o médico poderia sim fazer uma primeira avaliação por telefone, ok? Porém, se esse paciente cursasse com alta, ele precisaria retornar no ambulatório em consulta presencial em até um dia útil. E se esse paciente cursasse com a internação, esse médico precisaria necessariamente passar a visita em até 12 horas corridas da avaliação por telefone. Bom, então, como que nós podemos navegar? Então, pautado nessa linha do cuidado, então, nós fizemos toda essa trajetória baseado em qual é a diretriz internacional para investigação, diagnóstico e definição de plano terapêutico para esses pacientes. Lembrar que o enfermeiro navegador, ele também exerce a sistematização da assistência de enfermagem. Então, ele vai ter uma avaliação inicial, ela é crítica para a definição do plano de cuidado centrado no paciente e família e também para identificar as possíveis barreiras ao cuidado. Bom, os fluxos devem favorecer, todos os fluxos desenhados precisam favorecer, então nesse momento de piloto, a cada semana nós reavaliávamos se aquele fluxo realmente funcionava na prática e ajustes finos eram feitos praticamente semanalmente. Então é necessário que tenhamos clareza sobre os processos e as necessidades do paciente que você está navegando. Então nesse contexto de pandemia é muito importante avaliar qual a melhor maneira de comunicação. A comunicação efetiva é uma competência essencial do enfermeiro navegador. Então esse paciente ele necessita de um segmento por atendimento presencial. Eu posso fazer um follow-up dele com contato telefônico, ele se comunica bem por e-mail, prefere o e-mail, não gosta de atender o telefone, enfim, tudo isso é acordado e consensuado com o paciente para que a gente possa favorecer uma comunicação mais eficaz. E o mais importante aqui são os registros e os reportes, né? Então, nós falamos da planilha de Excel brevemente, esses registros eles precisam acontecer, eles precisam ser monitorados semanalmente. Então, ao início, nós avaliávamos todos os dados imputados semanalmente. O reporte era feito oficialmente mensal, com a planilha e com os números. Havia reuniões semanais com gestores diretos e mensais com a alta gestão, com a superintendência, acompanhando sempre os indicadores. Então, quando nós olhamos para o resultado do projeto piloto, então houve praticamente 3 meses de navegação, entre outubro, novembro e dezembro de 2020. A navegação ela foi reativa, então nós apenas navegamos pacientes provenientes do pronto atendimento para os quais o pronto atendimento acionasse a navegadora. Tá? Então, se não houvesse o acionamento, a navegadora não entraria no caso. Okay? Tudo isso foi um processo pensado, uma estratégia institucional para a sensibilização dos profissionais do pronto atendimento. Nesse período, houve 35 pacientes diagnosticados com câncer, diversos tipos de câncer, que foram monitorados, porém só 8 foram navegados. Então, dos 35 pacientes que tiveram aqueles critérios, né, que foram pré-definidos, que foram estabelecidos e que acabaram confirmando um diagnóstico de câncer, apenas 8 haviam sido acionados desde o momento da suspeita. Bom, o que o piloto trouxe de resultado? Uma redução no intervalo de tempo entre o screening e início de tratamento de 25 dias para aqueles pacientes sem navegação, esses 35 menos 8, 27, para 15 dias com os pacientes com navegação. Então, é uma diferença significativa, um ganho de 10 dias em termos de diagnóstico e início de tratamento. Quais foram os pontos críticos nesse período de navegação? Bom, negativo, foi realmente um acionamento baixo da enfermeira navegadora e isso nos mostrou que nós precisávamos trabalhar melhor um apoio institucional. Então, diretrizes institucionais que nos trouxessem uma forma de amarrar esse acionamento e, positivamente, os acordos que nós conseguimos fazer com o serviço de anatomia patológica, com os testes moleculares e com o centro diagnóstico por imagem para agendamentos, com um regime de Fast Pass e para uma liberação de laudos também otimizada. Bom, então, em termos de avaliação desses resultados, o piloto ele foi bem avaliado, estratégica e assistencialmente. Foi prevista uma segunda onda para a consolidação da navegação, com a inclusão da avaliação da satisfação dos pacientes navegados, já que agora nós poderíamos abordá-los, com novos fluxos institucionais desenhados e desenvolvimento de customizações no sistema, que permitiria, então, o aumento do número de pacientes navegados reativamente, que é esse modelo, então, via acionamento da navegadora, e o início da navegação proativa. Então, a partir do momento que um paciente fosse identificado com os critérios de navegação, o enfermeiro poderia, com respaldo institucional, abordar proativamente esse paciente e oferecer a navegação. E para uma terceira onda, então, foi planejada a navegação de pacientes em tratamento ativo. Uma vez que a navegadora de diagnósticos entregasse esse paciente, passasse esse plantão para o início do tratamento, um novo navegador seria a referência desse paciente. Infelizmente, a gente não tem os resultados dessas novas fases ainda disponíveis.
Bom, independente disso, acho que a mensagem que fica é que o importante realmente é navegar e checar sempre a direção para evitar naufrágios, né? E quando nós falamos checar a direção, é competência e escopo do navegador, qual é o modelo de navegação que você está seguindo e como está a gestão do seu piloto, baseado nos indicadores. Lembrando sempre que nenhum paciente com câncer deve ficar sem tratamento, nenhum paciente com câncer deve sofrer um atraso no tratamento que diminua a sobrevida e nenhum paciente deve ir à falência pelo diagnóstico e tratamento do câncer. Bom, isso era o que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigada. Obrigada, Tamara. Excelente apresentação. A apresentação da Tamara trouxe a importância, né, da escolha do modelo de navegação de acordo com as premissas e com todas as questões que são pertinentes e que a unidade, né, a organização julgue importante. Mais uma vez, a gente tem modelos de navegação, modelos americanos, os modelos das instituições europeias, e eu trago um apelo aqui, né, para as nossas sociedades e Corém, COFEM, para que a gente tenha o nosso modelo de navegação, que a gente tenha um curso de especialização, mestrado, enfim, para que a gente consiga aí pensar como o Brasil, como o enfermeiro oncológico, nosso modelo de navegação, até para que as unidades, né, as organizações aí do Brasil tenham um modelo adequado e ajustado aí para a cultura, para a realidade brasileira a ser seguido. Então, agora eu convido a enfermeira Juliana. A Juliana é especialista em oncologia pediátrica e gestão em saúde. Ela é diretora de desenvolvimento profissional na Nurse Care Brasil, consultoria e treinamento, membro do Comitê de Enfermagem da Sociedade de Oncologia Pediátrica, fundadora do projeto educacional Oncopédia em Ação e coordenadora do curso de enfermagem em oncopediatria do Oncoensino. Juliana, obrigada. É no verde, né, que passa isso. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, em nome da oncologia pediátrica, na verdade, é sempre uma honra poder representar a enfermagem em oncologia pediátrica dentro de um evento tão grande, né, em oncologia. A gente é a minoria, então eu fico muito grata de ter essa oportunidade. Queria agradecer também a Heloíse e a Melissa por poder aqui participar pelo 3º ano desse evento. Então, eu fui convidada, né, a falar sobre a navegação de paciente, a experiência na pediatria. Como a Cibele já falou, meu nome é Juliana, eu sou enfermeira especialista em oncologia pediátrica e gestão em saúde. Vou passar aqui um pouquinho da minha apresentação que já foi feita, já foi falada, mas eu queria frisar que, atualmente, o meu projeto de maior orgulho, né, se chama Oncopédia em Ação. Eu sou membro fundadora desse projeto. A oncologia pediátrica, a gente vai ver mais para frente, ela tem alguns detalhes que se diferenciam da oncologia adulto, que cuida, né, de adultos, pacientes adultos e idosos. E por isso a gente precisa de muita educação em saúde, né? Principalmente pensando em atenção primária à saúde, porque a gente não tem como fazer a prevenção do câncer na infância e na adolescência. E a gente precisa, sim, que os profissionais da atenção primária conheçam os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil para que a gente tenha o diagnóstico precoce dessas patologias, levando o paciente a uma maior chance de cura. Então, no nosso projeto educacional, a gente tem 6 personagens, né? Além das enfermeiras que fazem parte do projeto, nós temos esses personagens que irão me ajudar aqui nessa apresentação para falar um pouquinho com vocês sobre a navegação em pediatria. Então, estão aqui os nossos amigos, né? Que a gente atentou muito para que eles pudessem representar toda a nossa população brasileira, né? Então, a gente tem indígena, a gente tem branco, negro, mestiço. Então, assim, eles vão me ajudar aqui nessa apresentação e eu convido depois vocês a seguirem o nosso projeto Oncopédia em Ação. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o câncer na infância e na adolescência, a gente precisa relembrar, né, que o câncer infanto-juvenil é um câncer extremamente raro,
né? Ele representa, quando a gente pensa no total de casos de câncer, que a gente tem o diagnóstico anual no nosso país, eles representam de 2 a 3% desses tumores, né? Então, são estimados para o triênio 2021-2024, 8.460 novos casos de câncer em crianças e adolescentes abaixo de 19 anos por ano no nosso país. São tumores de crescimento rápido, agressivo e invasivo, o que reforça mais uma vez a necessidade do conhecimento dos sinais e sintomas para melhorar o diagnóstico precoce desses pacientes e oferecer uma melhor chance de cura. Eles representam a maior, né, a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes no nosso país. E, geralmente, as células tumorais, elas afetam o sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, ou seja, tecido embrionário, né? São predominantemente de origem embrionária e constituído de células indiferenciadas. Isso faz com que a gente tenha uma resposta boa, né? Uma resposta atual muito boa aos tratamentos, né? Então, fora do nosso país, então, nos Estados Unidos, os dados dos Estados Unidos e da Europa trazem uma taxa de cura global do câncer na infância e na adolescência de 85%, 84% a 85%. Essa realidade, infelizmente, não é a mesma aqui para a nossa população. Então, o INCA estima, né, que as nossas crianças e adolescentes tenham, em média, 64% de chance de cura aqui no nosso país. Isso se deve muito ao atraso no diagnóstico dessas crianças e adolescentes. Então, de acordo com a Associação Brasileira de Enfermagem, Oncologia e Oncohematologia, o crescimento e fortalecimento do enfermeiro navegador oncológico pode diminuir as lacunas no tratamento do câncer. O profissional enfermeiro tem o objetivo de gerenciar o atendimento. Eu acho que gerenciar é a palavra-chave realmente quando a gente pensa no enfermeiro navegador. Ele é o maior gerente ali, né, em relação a todo o processo de doença, né, desde o diagnóstico até o final, o pós-término de tratamento. Pode ainda diminuir as visitas não planejadas ao sistema de saúde, né? E aí a gente tem aqui um artigo que fala, né, exatamente isso, que traz os resultados positivos da inserção do enfermeiro navegador na oncologia, né, que é a base para que a gente tenha cada vez mais, como já foi dito aqui pelas outras, tanto pela Cibele quanto pela Tamara, as outras palestrantes, da crescente, né, da inserção do enfermeiro navegador dentro da oncologia. Mas quando a gente pensa, né, acho que eu passei para trás. Quando a gente pensa em oncologia pediátrica, e aí eu também acho que é importante a gente tentar definir um pouco os termos, né? Porque a gente fala muito do enfermeiro navegador, mas existem aí alguns outros nomes, né, dados para o enfermeiro navegador, que na verdade é o enfermeiro que tem o mesmo objetivo de gerenciar e acompanhar todo esse diagnóstico e tratamento do paciente. Em alguns hospitais, esse enfermeiro navegador, ele recebe outros nomes, né? Enfim, a gente já foi dito aqui, a gente ainda não tem uma definição de qual seria, então, o que eu preciso para ser um enfermeiro navegador. Hoje em dia, isso ainda depende muito das instituições definirem para poder contratar ou efetivar ou definir quem vai ser o seu enfermeiro navegador. Então, quando a gente pensa em navegar pacientes, navegação de pacientes dentro da oncologia pediátrica, isso não é muito novo, né? A gente já tem um documento publicado um artigo publicado em 2013, que foi a experiência, né? Um modelo de prática avançada de enfermagem em oncologia pediátrica no Brasil, a experiência de uma instituição pública localizada na cidade de São Paulo, em que começou a inserir esse projeto aí de enfermeiro navegador dentro da oncologia pediátrica. Porém, o nome do enfermeiro navegador, né, desse modelo era enfermeiro clínico especialista. Esse modelo existe até hoje com esse nome. Existem outros hospitais aqui na cidade de São Paulo
que dão o nome de enfermeiro especialista clínico, ou, enfim, enfermeiro navegador. Cada hospital vai definir aí o nome que melhor se encaixa, mas só para lembrar que na oncologia pediátrica, esse é o primeiro, e na verdade foi um dos primeiros relatos de navegação de pacientes que eu li, e o único em oncologia pediátrica. Ele é de 2013. E aí, o que a gente tem, né? Falando um pouquinho nesse modelo de assistência, de navegação. Como também já foi dito, é algo que foi trazido, né, dos Estados Unidos para cá, uma tradução aí desse modelo que eles já utilizam, que é a denominação dada ao enfermeiro que possui amplo conhecimento técnico-científico, pensamento crítico, capacidade para tomada de decisão e para resolução de problemas, além de sensibilidade e compaixão com crianças, adolescentes, adultos jovens, as famílias e as comunidades em que eles vivem. Então, quando a gente lê o significado, a gente consegue ver que esse é um enfermeiro navegador também. Então, para organizar e executar esse modelo, né, vou trazer essa experiência, foram adotadas as competências propostas pela Associação de Oncohematologia de Enfermeiros Oncohematologistas Pediátricos, né, a APON, que o enfermeiro executa uma assistência qualificada para o paciente e sua família. Tais competências, então, incluem o cuidado direto, a consulta de enfermagem, que nunca deixa de existir, né? A liderança, a colaboração e a cooperação com a equipe de saúde e os usuários, ensino, pesquisa e participação ativa na tomada de decisões éticas e morais. Então, o perfil definido, ele tinha 10 pré-requisitos: formação acadêmica de nível superior em enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem, título de especialista em oncologia pediátrica, em enfermagem oncológica ou em enfermagem pediátrica, tendo em vista que os cursos de especialização em oncologia pediátrica no nosso país são pouquíssimos. Na verdade, hoje existe apenas um curso, né? Existem cursos de especialização específica em oncologia pediátrica, apenas um. Os demais são cursos multiprofissionais de formação em oncologia pediátrica. Então, a gente não teria profissional se exigisse a formação de enfermagem em oncologia pediátrica. E aí, então, poderia ser enfermeiro especialista em pediatria ou em oncologia, ter título de mestre, né? A gente sabe que do modelo norte-americano, o mestrado, principalmente o mestrado profissional, ele é exigido. E por que o mestrado profissional? Porque a gente quer que esses enfermeiros navegadores, o enfermeiro clínico, ele esteja realmente na prática assistencial, entenda todo o processo da prática assistencial e não só tenha aquele conhecimento acadêmico. Então, tinha que ter título de mestrado, ou estar cursando, ou estar devidamente inscrito, ser sócio da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, experiência mínima de 2 anos na área ambulatorial, além de atuação nas unidades de internação, aprovação no curso de capacitação de quimioterapia antineoplásica e catéter venoso central totalmente implantado, disponibilidade de trabalho em regime de 40 horas semanais, fluência em inglês, ser aprovado no processo seletivo. Ou seja, esses pré-requisitos foram estabelecidos pela instituição, assim como cabe a cada instituição estabelecer os seus pré-requisitos para que se tenha o enfermeiro navegador. As competências do enfermeiro para a prática de enfermagem foram elaboradas com base em 4 pilares assistenciais: assistência qualificada, educação e ensino, paciente, família, profissional, pesquisa e gestão. Lembrar que a gente não consegue cuidar da criança com câncer sem prestar um cuidado centrado na criança e na família, né? E lembrar que família é quem a criança diz que é. Então, a gente tem famílias compostas de gatinhos, cachorros, enfim, é a avó que é a cuidadora, são os pais, enfim. A gente precisa se organizar para cuidar dessa criança focado na família. Nessa experiência relatada, os enfermeiros, eles foram divididos, os enfermeiros foram divididos por áreas de atuação,
né? Não só patologia. Nós estamos aqui falando da experiência de um hospital especializado em oncologia pediátrica. Depois a gente vai ver os modelos que existem hoje em dia, né? Pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Então, eles foram divididos por patologia e por área de atuação. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Então, tinha um enfermeiro responsável por navegar os pacientes de leucemias e linfomas, um enfermeiro responsável pela navegação dos pacientes de tumor do sistema nervoso central, um enfermeiro responsável pelos tumores ósseos e retinoblastomas, tumor de Wilms, neuroblastoma, rabdomiossarcomas e tumores hepáticos, o enfermeiro que navegava os pacientes de transplante de medula óssea, o enfermeiro da equipe de dor e cuidados paliativos e o enfermeiro que navegava os pacientes desde o setor do diagnóstico por imagem e radioterapia, né? Então, esses enfermeiros, eles tinham uma interligação muito importante, né? E eu costumo dizer que o processo começava ali no PA, né? Como a gente já viu na apresentação anterior, e no setor de diagnóstico por imagem, porque é por onde chegam, né, os pacientes de caso novo, a suspeita diagnóstica. Então, o enfermeiro navegador da imagem, ele tinha uma ligação muito grande, né, com o seu colega das outras patologias, justamente para que eles conseguissem esse contato com o paciente, com a família, essa relação estabelecida para que ele conseguisse navegar pelo restante do tratamento. Outra coisa importante da gente lembrar, e por que é importante esse enfermeiro navegador que vai desde o antes do diagnóstico, né, desde do momento ali da suspeita diagnóstica, e que seria o ideal que isso começasse lá na atenção primária em saúde, né? A gente tem mais de 70% das crianças e dos adolescentes com câncer no nosso país são tratados pelo Sistema Único de Saúde. Então, a gente conseguiria aí já ter uma introdução desses pacientes no sistema de saúde especializado com essa conexão de navegação com o enfermeiro. E a gente tem muitos serviços que atendem crianças e adolescentes que não têm uma estrutura para realizar exames de diagnóstico por imagem e nem radioterapia dentro da instituição. Então, como é importante a gente ter alguém que faça esse elo com o enfermeiro que vai estar no hospital onde essa criança vai ser atendida, né? Hoje, como que a gente vê a navegação de pacientes dentro da oncologia pediátrica, que é só um pedacinho, né, da oncologia e representa só um pedacinho da oncologia no nosso país? A gente tem 2 modelos de enfermeiro navegador, né? Isso vai depender muito da instituição. Por que eu falei 2 modelos? Na verdade, porque hoje em dia a gente tem o hospital geral, que atende crianças e adolescentes com câncer, né? E aí, dentro desse hospital geral, a gente pode ter o enfermeiro navegador de crianças e adolescentes, como a Tamara mesma já disse. Então, ele é dividido, ele é classificado, ele é definido para navegar todo o paciente pediátrico que chegar, ou a gente tem os pacientes, a gente tem os hospitais especializados em oncologia pediátrica. E aí, eles têm sido divididos, os enfermeiros, por tipo de patologia, né? Então, quando a gente pensa em enfermeiro navegador, Brasil, o número de enfermeiros navegadores dentro das instituições oncológicas para cuidar de crianças e adolescentes, para navegar essa população, ainda é muito pequeno, né? Ainda é um processo que está crescendo, mas que existe, que faz a diferença no tratamento, no acompanhamento dessa criança, na satisfação do paciente. E a gente precisa lembrar que as crianças e adolescentes, eles têm uma chance de cura importante. Então, esses pacientes, eles vão continuar sendo avaliados pelos enfermeiros, sejam da unidade de especialidade, seja da atenção primária. Então, o enfermeiro navegador, ele vai guiar, então, trouxe essas imagens para vocês, desde aqui, os primeiros sinais e sintomas, como uma epistaxe, uma febre,
O momento do diagnóstico com a coleta do mielograma, o enfermeiro está junto com essa criança, com essa família, né, passando por toda a assistência durante a quimioterapia, dando as orientações, quando que esse paciente precisa retornar ao sistema de saúde, as toxicidades relacionadas ao tratamento, focado sempre em devolver essa criança curada com qualidade de vida para a sociedade, para que ela cresça, para que ela forme sua família, para que ela tenha sua profissão, né? Então, a gente tem que preparar também. O enfermeiro navegador tem uma importância não só de conversar lá com o colega da atenção primária para falar sobre os sinais e sintomas, mas também como que essa criança vai ser acompanhada quando ela voltar para o sistema primário de atenção à saúde, né? Então, o enfermeiro, ele na oncologia pediátrica, o navegador, ele precisa acompanhar todo esse processo de desenvolvimento da criança. Era essas informações que eu tinha para passar e, após a última apresentação, fico à disposição para perguntas. Obrigada. Obrigada, Juliana. Excelente apresentação. Durante a apresentação da Juliana, eu fiquei pensando e me questionando, né, se nós temos desafios, né, em navegar um paciente adulto. Imagino o seu desafio das colegas de pediatria oncológica, por uma série de questões, né? A questão da criança, da família e algo que você trouxe de grande impacto, né? E que, mais uma vez, é um apelo aqui para os nossos colegas, para os profissionais, pela falta de referência bibliográfica, pela falta aí, talvez, né, até pelo número de profissionais que nós temos em oncologia pediátrica, mas fica aí, pessoal, um alerta, né, da importância do conhecimento técnico-científico e da publicação. E um ponto muito importante também, Juliana, que você trouxe, é a questão da saúde primária, né, da atenção primária. E que isso, claro, a gente pode até discutir, né, e trazer um pouco para o cenário da navegação do paciente adulto, por que não, né? Principalmente na questão aí da prevenção, do screener, da fase aí toda de diagnóstico, a prevenção, né, um diagnóstico precoce do paciente adulto. Muito obrigada. Agora eu convido a enfermeira Priscila. A Priscila é especialista em oncologia, mestranda pela Faculdade de Medicina da USP e é gerente de enfermagem do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Priscila, muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, né, por estar participando aqui de um evento tão renomado, né, tão importante para a oncologia. Então, como a Cibele disse, eu sou a Priscila, eu sou gerente de enfermagem do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP. Vou falar um pouquinho da nossa experiência em navegação de pacientes. Então, não dá para iniciar falando navegação de pacientes sem citar os conceitos, né? Então, o conceito navegação de pacientes ele foi criado em 1990 por Harold Freeman, um médico americano, com o objetivo aí de agilizar a confirmação do diagnóstico, garantir a continuidade do tratamento do paciente portador de uma doença crônica. E, de acordo com a Associação Médica Americana, o navegador do paciente é aquele profissional de saúde responsável por todo o gerenciamento pessoal do cuidado daquele paciente, à medida que ele se move pelas diferentes estruturas e níveis de complexidade do sistema de saúde. Então, os navegadores, eles avaliam as necessidades do paciente e, junto a eles, vão desenvolver um plano de cuidado individualizado, vão identificar barreiras que possam impedir o acesso deles ao cuidado de saúde com qualidade. Eles vão supervisionar todo o processo de tratamento desses pacientes, fornecer orientações de cuidado e suporte e, além disso, eles atuam como um elo de ligação entre o paciente e todos os profissionais da equipe multidisciplinar. Ele é referência para o paciente e também é referência para a equipe multi. E no contexto da oncologia, né, do enfermeiro em oncologia, segundo a Oncology Nurse Society, o enfermeiro navegador é aquele profissional especialista em oncologia, com aquele conhecimento específico para oferecer uma assistência individualizada, especializada, né, para o paciente e sua família, ajudando e apoiando a superar as barreiras do próprio sistema de saúde. E no ponto de vista do SUS, né, no âmbito de vista do SUS, onde tudo isso se encaixa, né? Então, é
eu trouxe aqui para vocês os princípios do SUS. E, entendendo os princípios do SUS, nós vamos enxergar a navegação de paciente neles. Então, os 3 princípios do SUS são a equidade, a universalização e a integralidade. A equidade, ela trata igualmente aqueles pacientes. Deixar todo mundo no mesmo nível, onde somos todos iguais, né? É tentar mitigar a carência, né? E tratar todo mundo de maneira igual. Né? Na navegação de pacientes, a gente também tem que tentar trazer esses pacientes para um patamar onde, independente das condições, né, clínicas de saúde, socioeconômicas, a gente consiga trazer esse paciente e igualar todos para que todos tenham o mesmo acesso. E aí já traz o link para a universalização, onde a saúde é um direito de cidadania. O acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas. Então, o enfermeiro navegador, ele também tem essa premissa, né? Que é o acesso às diferentes ações de saúde, aos diferentes serviços de saúde. E isso deve ser garantido a todas as pessoas, está baseado nos princípios do SUS também. Tem também a integralidade, né? Que ela considera as pessoas como um todo. Então, é aquele holismo, né, da enfermagem, né? Então, a gente atende o paciente em todas as suas necessidades humanas básicas, né? Então, para isso é importante a integração de ação, que inclui aí a promoção da saúde, prevenção de doença, tratamento e reabilitação. Então, vai da fase desde a promoção da saúde até a fase da reabilitação, onde também a navegação ela pode ser vista tanto aí da atenção básica, né, da fase de screening, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a sobrevivência. Então, a gente vê que a navegação de pacientes vai muito de encontro aí aos princípios do SUS. E na prática, né, como é que se dá, né, a navegação no âmbito do SUS? Né? Então, a gente tem que, na verdade, desnivelar esse nó, desfazer esse nó, né? Porque o paciente, depois que ele sai, ele recebe um diagnóstico, ele sai ali do médico, para onde ele vai? Né? O que ele faz primeiro? Né? Aonde ele se encaixa dentro desse emaranhado, né, de acessos que ele vai ter que se desvendar, aventurar? Então, ele tem várias consultas para fazer, ele tem biópsia, ele tem que passar por um médico oncologista, tem que passar por cirurgião, tem que ir para uma avaliação química, rádio, né, equipe multidisciplinar, cirurgia. Então, o que ele tem que fazer primeiro? Qual é o passo? O que esse paciente tem que fazer? É um dos grandes desafios nós aqui do SUS, né? É tornar essa jornada o mais... facilitar essa jornada melhor, né, para esse paciente, né? Junto com eles, a gente desvendar todo esse percurso, esse caminho, e realmente aí de encontro com agilizar a confirmação do diagnóstico, garantindo a continuidade de tratamento, fazer o gerenciamento pessoal do cuidado desse paciente, né? É melhorar esse caminho, é melhorar essa jornada, melhorar essa experiência do paciente daí dentro do SUS. E aí a gente vai encontrando grandes desafios dentro desse contexto, né? Dentro do cenário SUS, dentro das instituições SUS propriamente dita, né? Então, trouxe aqui alguns desafios, né? Claro que a gente pode encontrar outros, mas eu trouxe aqui uns principais desafios que nós podemos encontrar. Um deles é recursos humanos, né? Então, muitas vezes nós encontramos na prática o desequilíbrio entre recursos disponíveis e recursos necessários. Então, o que eu tenho disponível para o atendimento, mas o que seria o ideal para o necessário. Então, muitas vezes há um desbalanço entre esses dois. Qualificação profissional, né? Então, no âmbito da oncologia, propriamente dito, muitas vezes, em muitas instituições, não há especialistas, né, voltados para a oncologia, né? Então, a falta de qualificação de muitos profissionais na área da oncologia também nos traz muitos desafios, né? O atendimento, então, muitas vezes são serviços com alta demanda de atendimento. Então, são instituições que realmente estão muito cheias, né? Muitas vezes estão além da sua capacidade de atendimento. Então, são muitos pacientes. E muitas vezes também a gente tem disponibilidade de alguns recursos tecnológicos que podem nos ajudar, né, na otimização de recursos, na otimização de processos, facilitar o monitoramento de pacientes. Muitas vezes a gente não tem, né, em algumas instituições do SUS. E mediante tudo isso, né, mediante esse cenário, é possível implementar um programa de navegação de pacientes no SUS? Né?
como gerente de uma instituição SUS, né, eu falo para você que sim, é possível a gente implementar um programa de navegação de pacientes, mesmo frente a grandes desafios, né? Então, aqui eu trouxe um macro processo de como nós fizemos, né, um pouquinho da nossa experiência, né, como nós construímos um programa de navegação aqui. Então, o primeiro desafio, né, o primeiro processo que a gente tem que fazer é a avaliação do meu cenário atual. Então, eu vou mapear realmente todos os meus processos e entender a minha instituição como um todo. Então, qual é o perfil de pacientes que eu estou atendendo? Quais são os processos assistenciais que eu já tenho disponível nessa instituição, né? Que eu já tenho muito bem estabelecida, né? Que eu posso realmente, muitas vezes, alavancar esses processos e utilizar esses processos a favor da navegação. Quais são os recursos que eu já tenho disponíveis, mesmo que eles não estejam integrados, né, totalmente estruturados, mas o que eu já tenho disponível que eu possa utilizar? E quais são os recursos necessários, né, dentro desse contexto SUS, quais são os recursos necessários e quais são factíveis, né, que eu possa conseguir? Né? Definição do meu público-alvo. Então, muitas vezes as nossas instituições elas têm serviços de alta demanda de atendimento. Então, dessa população, dentro desse perfil de pacientes, né, definir qual que é o meu público-alvo. Então, eu não vou conseguir navegar 100% dos meus pacientes, mas também são 100% dos meus pacientes que precisam ser navegados. Então, essa é uma pergunta a se fazer. Então, qual o perfil desses pacientes que vão realmente se favorecer dessa navegação? Qual é o modelo de navegação que eu quero instituir? Objetivos. Quais são os meus objetivos com essa navegação? O que eu quero atingir? O que eu quero apostar? Quais são as minhas métricas? O que eu quero medir? O que eu quero melhorar? Quais são as minhas dores que eu quero sanar? E alinhamentos e desenho do processo, né, do projeto. Então, o alinhamento, ele tem que partir primeiro ali, ele tem que ser um consenso com a alta direção até a ponta. Então, esse alinhamento, ele gera realmente reunir toda a alta liderança da instituição, né? Isso tem que fazer sentido para todos ali, né? Porque é a alta liderança que vai te apoiar a mudar muitos cenários, a conseguir recursos, né? E ir atrás de muitas demandas que são necessárias, né? Definir com todo mundo da ponta também, né? Então, quais são, dentro dessa jornada desse paciente, quais são os processos e os subprocessos que estão neles linkados, né? Quais são as pessoas-chave que eu preciso costurar, alinhar processos para que realmente eu consiga ter um plano de navegação que seja factível, porque muitas vezes a gente elabora protocolos e projetos lindos no papel, mas que na hora de executar na prática não é factível para aquela instituição, para aquele serviço, né? Então, por isso, é importantíssimo o envolvimento de todos que estão ali relacionados naquela jornada daquele paciente que você definiu como sendo público-alvo. E depois de realizado todos os alinhamentos, escrever como é que será esse projeto, fazer a capacitação e treinamento da equipe. Então, dentro do seu rol de enfermeiros, né? Quais são aqueles enfermeiros que têm o mínimo de competência, né? Que eu consiga capacitar? Quais aquelas competências estabelecidas pela Oncology Nurse Society? Então, o enfermeiro que tem que ter raciocínio clínico, raciocínio crítico, né? Ele precisa ser um líder, né? É aquele paciente, aquele colaborador que precisa ser humano, acolher os pacientes, ter visão, raciocínio crítico. Então, dentro da sua equipe, né, quais são os profissionais que têm esse perfil? Né, e capacitar, e treinar. Então, antes de iniciar tudo isso, é essencial a capacitação, o treinamento e o envolvimento de toda a equipe. E dentro de tudo isso, após fazer todo esse exercício, nós chegamos ao consenso, então, de fazer a navegação de pacientes de cabeça e pescoço, com diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço. Por quê? Porque são pacientes que a gente considera como sendo pacientes extremamente vulneráveis, né? São pacientes portadores de uma doença grave, onde o tempo é essencial aí para sucesso nesse tratamento. É um tratamento que tem um alto
potencial de causar eventos adversos graves, déficit de funcionalidade. Então, são pacientes que chegam com tumores muito avançados, né, que vão ser submetidos àquelas cirurgias que podem causar déficit, pode causar morbidade, a quimioterapia pode causar eventos adversos gravíssimos nesses pacientes, associado à radioterapia, isso causa um risco ainda maior. Então, é um tratamento que tem um alto potencial de causar complicações e eventos adversos graves. É um tratamento que tem um calendário complexo, com diversos agendamentos com a equipe multidisciplinar, com diversos compromissos que esse paciente tem. A chance dele se perder desse tempo, desse emaranhado de agendamentos é muito grande, né? Então, tem um risco alto aí de inadesão, né? É um paciente que muitas vezes tem um déficit educacional, então é aquele paciente que tem dificuldade de compreender mesmo, né, o tratamento, compreender o manejo de eventos adversos, é aquele paciente que é etilista pesado, tabagista pesado, que isso contribui aí por uma má adesão ao tratamento, tem conflitos familiares importantes envolvidos, né, dificuldades socioeconômicas, então associado a um calendário muito complexo, né? Um paciente com etilista e tabagista, a gente considera esse paciente muito de risco para uma adesão, é um paciente com risco de desenvolvimento aí de eventos adversos graves, então nós linkamos ele aí como um candidato para navegação. E são todos os pacientes de cabeça e pescoço que a gente vai navegar? Não, nós vamos navegar aqueles pacientes que vão fazer cirurgias, aquelas cirurgias grandes, pacientes com tumores T3, T4, que são pacientes com doenças avançadas, que vão fazer aquelas grandes cirurgias que podem trazer aí grandes consequências de autoimagem para esse paciente, déficits aí de mobilidade, morbidade, enfim. E aqueles pacientes que vão para quimioterapia e radioterapia concomitante, né, que traz consigo diversas toxicidades. E aí, quais são os grandes objetivos desse programa de navegação? Então, é avaliar as condições biopsicossociais dos pacientes, identificar riscos multiprofissionais e realizar o encaminhamento para a equipe multi, quando necessário, o mais breve possível. Avaliar condições e necessidades de cuidados no pós-operatório. Então, será que esse paciente tem condições no autocuidado, com a ferida operatória, com traqueostomias, com drenos, né? Como é que esse paciente tem condições, né? Será que ele tem um cuidador, né, em seu domicílio? Apoiar o autogerenciamento do cuidado. Então, esse paciente vai fazer quimio, vai fazer rádio, vai fazer cirurgia, né? Como é que esse paciente vai conseguir manter esse cuidado assistencial em seu domicílio, né? Então, educar, capacitar esse paciente para o autogerenciamento do seu cuidado no domicílio. Priorizar e viabilizar a realização de exames para o estadiamento. Então, esse paciente chegou, né? Como é que eu vou viabilizar esses exames de estadiamento para que a conduta terapêutica seja definida o mais breve possível? Monitorar a adesão durante todo o tratamento e minimizar as internações decorrentes de eventos adversos graves. Então, como é que a gente captura esse paciente, né? Como é que esse paciente chega aí para o enfermeiro navegador? Então, como eu disse antes, precisa previamente ter todo um alinhamento onde esse paciente vai desenvolver a sua jornada. Então, nós, por sermos uma instituição pública, né, ela é referenciada aí pelo sistema PROS, que é um sistema de regulação do SUS. Então, esse paciente, ele já chega aqui com um diagnóstico, né? Então, ele não vem para o instituto sem ter um diagnóstico oncológico já estabelecido. Então, ele vem através da regulação. A regulação, ela direciona esse paciente ou para a cirurgia da cabeça e pescoço ou para a oncologia clínica, a depender aí do estadiamento desse paciente, né? Do resultado do anatomopatológico, ela direciona para a cirurgia da cabeça e pescoço ou para a oncologia clínica. Quando ela faz isso, ela já dispara um alerta para a nossa central de agendamentos. E a nossa central de agendamento já faz um agendamento com o enfermeiro navegador e a nutrição. Tá? Então, esse paciente ele vai passar no mesmo dia com a cirurgia da cabeça e pescoço ou com a oncologia clínica e também com o enfermeiro navegador e com a nutrição. Tá? Quando esse paciente ele passa com essas duas especialidades,
A gente tem um prazo para a realização dos exames de estadiamento desses pacientes em até 10 dias e o agendamento com os demais membros da equipe multidisciplinar também em até 10 dias. Então, em máximo, aí, ao fim desses 10 dias, acontece uma reunião interdisciplinar, né, com todos os membros da equipe multi, onde é definida a conduta terapêutica desse paciente, se é um paciente que realmente é um paciente cirúrgico ou se é um paciente clínico, né, direcionado à oncologia clínica com tratamento quimioterápico ou tratamento radioterápico. E aí ele entra em 2 braços de navegação, ou ele entra para a navegação cirúrgica ou ele entra para a navegação clínica. Se esse paciente ele foi para a navegação cirúrgica, a gente desenhou todo um escopo de navegação para esse paciente. Então, ele vai passar em avaliação com o enfermeiro navegador logo lá na primeira consulta e depois ele é visto novamente após a definição do tratamento, né? Após a definição do tratamento, a fase pré-cirúrgica, esse enfermeiro ele vai fazer toda a avaliação de risco assistencial desse paciente, fazer o encaminhamento para a equipe multidisciplinar, ou seja, serviço social, nutrição se ele ainda não tiver passado. Mas, como eu já disse antes, todo paciente já é agendado com o enfermeiro navegador mais a nutrição, mas acontece de paciente, ele pode ter faltado na consulta com a nutrição. E se o enfermeiro navegador ele precisa checar, e se esse paciente faltou, ele faz o alinhamento com a nutrição, né? Faz também o encaminhamento para ele passar para a psicologia, né? Faz toda a orientação pré-cirúrgica desse paciente, explica para ele todo o passo a passo, o trajeto até a cirurgia, né? Já explica a questão se esse paciente tem risco de tracostomia, dreno, sondas, já capacita esse paciente, já apresenta esses dispositivos, né, para o manuseio, viabiliza a realização de exames. Se esse paciente ainda é portador de alguma comorbidade, muitos pacientes nossos, eles são hipertensos, eles são diabéticos, é um paciente que ele é pré-cirúrgico, ele vai passar por uma avaliação de risco cirúrgico e se ele chegar na avaliação de risco descompensado dessas comorbidades, a cirurgia pode ser postergada, né, até esse paciente estar compensado. Então, nessa fase pré-cirúrgica, o enfermeiro navegador, ele também faz o monitoramento dessas comorbidades para quando ele chegar na avaliação com o cirurgião, com avaliação de risco cirúrgica, com anestesista, esse paciente já esteja compensado dessas comorbidades e não corra o risco de atrasar a cirurgia para ele compensar essas comorbidades, tá? Na fase operatória, então, esse enfermeiro navegador, ele monitora a data de internação desse paciente e quando ele interna, junto com o cirurgião, ele faz visita beira-leito e aí ele chama junto também o enfermeiro da unidade de internação, que vai ficar responsável pelos cuidados desse paciente, eles realizam um round multidisciplinar, então, eles checam novamente se esse paciente possui algum risco, já faz todo o planejamento de alta desse paciente. Na alta dele, o enfermeiro navegador ele faz o monitoramento telefônico para avaliar complicações pós-cirúrgicas, né? Então, se esse paciente vai ter alguma complicação de ferida operatória, se ele está com alguma dificuldade de manuseio de alguns dispositivos, como tracostomia, por exemplo. Se ele encontra qualquer problema, ele faz a ponte com o médico e a gente consegue fazer o manejo desse paciente, muitas vezes via ambulatório, nem precisa trazer ele para o pronto-socorro. Depois disso, esse paciente ele tem um retorno, né, com o cirurgião, onde ele é avaliado também pelo enfermeiro navegador, tá? E aí, muitas vezes, esse paciente ele é acompanhado novamente no próximo retorno com a cirurgia e se esse paciente ele foi encaminhado para uma quimioterapia adjuvante, né, seja após a cirurgia, ele entra aí na navegação clínica. Então, o navegador clínico é aquele profissional que vai acompanhar o paciente em todo o período aí de tratamento, quimioterapia, radioterapia concomitante, né? Esse paciente ele vai passar, assim como o cirúrgico, ele vai passar em consulta de enfermagem, onde esse enfermeiro novamente vai identificar fatores de risco para uma adesão ao tratamento, se ele tem rede de apoio, se esse paciente tem uma dependência química, avalia a performance status, dificuldades financeiras. Por quê? Porque esse paciente vai precisar vir todos os dias para a radioterapia. Né? Como nós estamos falando no contexto SUS, será que esse paciente ele tem condições socioeconômicas mesmo de vir todos os dias para fazer radioterapia durante aí 7 semanas?
né? Então, o enfermeiro navegador, ele avalia isso junto com o serviço social, né? Eles fazem uma intervenção para que esse paciente ele consiga realmente vir fazer o tratamento, né? E aí ele faz os encaminhamentos necessários. Principalmente para a nutrição, né? É um paciente que perde muito peso, é um paciente que tem muita disfagia, né? Então, muitas vezes esse paciente precisa ser submetido a um catéter nasointeral, né? Precisa do apoio da psicologia. Então, a equipe multidisciplinar é extremamente fundamental no manejo desses pacientes. Ele já faz a orientação de prevenção de manejo das toxicidades relacionadas à quimioterapia e à radioterapia e faz todas as orientações quanto aos outros agendamentos. No primeiro dia, então, que esse paciente tem contato com o seu enfermeiro navegador, é entregue para esse paciente um folheto de orientação que ele vai ser acompanhado aí pelo seu enfermeiro navegador, é disponibilizado para ele um canal de comunicação com a equipe de enfermagem do ICESP, que é o nosso alô enfermeiro. O alô enfermeiro é um serviço de atendimento telefônico 24 horas, que ele fica disponível para o paciente entrar em contato. Então, é acordado com esse paciente, que se ele precisar entrar em contato com o seu enfermeiro navegador, ele entra em contato com o alô enfermeiro e o enfermeiro vai transmitir para o enfermeiro navegador e esse enfermeiro navegador retorna a ligação para esse paciente. Foi desenhado também todo um calendário de avaliações, onde o enfermeiro navegador vai avaliar esse paciente lá na radioterapia. Esse é um tratamento que ele traz muitas toxicidades para o paciente, então nós elaboramos um calendário de avaliações para esse paciente, contemplando todas as datas da quimioterapia, mais o período de nadir desse paciente, para a gente fazer as intervenções o mais precoce possível, para que esse paciente não decorra de hospitalização, né, que não decorra dele vir para o nosso pronto-socorro para manejo de eventos adversos. Então, toda a avaliação, o enfermeiro ele avalia as toxicidades de acordo com o critério comum de toxicidade, nossa escala CTCAE 5.0. E se ele encontra alguma toxicidade, ele já faz o manejo junto com o médico do paciente, ou o oncologista, ou o próprio radioterapeuta. Quando termina o tratamento, né, da radioterapia, esse paciente ainda é avaliado por mais 2 vezes, contato telefônico com esse paciente, se ele não tiver nenhum agendamento, ou a gente faz o contato presencial, se ele já se casar com alguma vinda dele ao hospital. Então, após o término do tratamento, a gente avalia 30 dias após o término da radioterapia e quimioterapia e 45 dias após o término, para ver se a gente consegue manejar ainda as toxicidades tardias, principalmente a toxicidade da radioterapia. Lembrando que toda a elaboração do plano de cuidados, ela é contínua, né, e ela tem como premissa basear o autogerenciamento do cuidado, então o paciente ser capaz de fazer o autogerenciamento do seu cuidado, principalmente no domicílio, prevenção e manejo de toxicidades para que esse paciente não decorra de internação. Esse plano de intervenções, esse plano de cuidados, ele é pautado numa reunião semanal interdisciplinar. Então, nessa reunião semanal interdisciplinar, ela acontece com os membros da equipe multi, então os enfermeiros navegadores, o enfermeiro da radioterapia, o oncologista clínico, cirurgião cabeça e pescoço, assistente social, psicólogo, nutricionista e fonoaudiólogo. E se a gente encontrar alguma necessidade individual, a gente convida outro membro da equipe multi, tá? Então, nessa discussão semanal, é realizado o plano de cuidados desses pacientes baseados nas demandas que esses pacientes trazem. Então, os enfermeiros navegadores trazem todos os casos dos pacientes que estão sendo navegados e, através dessa discussão, é elaborado aí o plano de cuidados, tá? Então, o plano de cuidados ele é individualizado. Essas reuniões semanais, elas são muito ricas porque ela favorece a troca de saberes entre os especialistas, né? E traz aí um plano de cuidados cada vez mais rico para esse paciente, e os profissionais se tornam cada vez mais engajados e especializados naquele cuidado com aquele paciente. É importante ressaltar que todo esse processo, né, durante todo o tratamento, o enfermeiro navegador ele é responsável também pelo monitoramento da adesão desses pacientes
Então, ele identifica se o paciente fez todos os agendamentos, confere se esses agendamentos eles estão dentro, de acordo com a solicitação da equipe médica, se estão dentro dos prazos corretos. Ele verifica se esse paciente ele veio para consulta, terapia ou exame. Se o paciente faltar, ele contata esse paciente e realiza aí as intervenções pertinentes. Os benefícios que vem trazendo, né, para a instituição, para o paciente, ele favorece para o paciente uma jornada mais eficaz, manejo precoce aí de eventos adversos, minimiza hospitalizações, traz segurança assistencial para os pacientes, ele favorece a interdisciplinaridade, porque sem a equipe multi é impossível fazer o manejo adequado desse paciente, então a interdisciplinaridade ela é extremamente fundamental, e acolhimento e a humanização desse paciente. Concluindo, né, o sucesso da navegação de pacientes ele se dá através da busca contínua de melhores práticas, individualização do paciente, aliado aí a um grande trabalho da equipe multidisciplinar. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Agradeço mais uma vez, fico à disposição. Priscila, muito obrigada. Excelente apresentação. Um cenário muito diferente do que nós podemos dividir aqui com as demais palestrantes. Quando eu olho para o trabalho do Instituto do Câncer, é um trabalho realmente, eu sinto que vocês, né, têm essa mesma sensação de muito orgulho, né? Foi construído a várias mãos, com muito conhecimento, com muita dedicação, com muita humanização e com muita propriedade, né? Seja o alô enfermeiro, que eu conheço do ponto de vista profissional, e do outro lado, porque meu pai foi paciente do ICESP, então, assim, vocês estão de parabéns, né, compartilhando isso, porque eu acho que estar do outro lado é uma experiência muito diferente, né, de quando você olha o olhar profissional e o olhar de filha, acompanhante, enfim, meu pai sempre foi muito bem tratado em todos os setores e com essa segurança de que a qualquer momento ele teria o respaldo aí da equipe multidisciplinar, né? Seja o enfermeiro, o nutricionista, o farmacêutico, o médico, o cirurgião, o oncologista, enfim. E aí, você trazendo um pouquinho da capacitação dos enfermeiros, a importância da escolha adequada desse profissional, eu fico pensando o tamanho do seu desafio, né? Porque quando a gente olha para a instituição, e óbvio que a gente sabe que vocês têm excelentes profissionais, mas quando a gente olha para a instituição privada, por exemplo, né? A grande parte desses profissionais tem especialização e que, claro, como a nossa colega Juliana falou, não é um modelo ideal. Que nós esperamos é que aqui no Brasil, quando isso de fato estiver organizado, que a gente exige aí um mestrado assim como é nos Estados Unidos, mas eu fiquei imaginando assim o tamanho do seu desafio, e eu estou cheia de perguntas para fazer para você. Eu, Cibele, imagino a plateia, Priscila, tá? Como que é esse desafio, quais são, enfim, o que vocês colocam aí nos critérios para, né, determinar, é este enfermeiro ou aquele enfermeiro, os instrumentos de avaliação, de segmento desse paciente, fantástico, um trabalho fantástico que, de fato, é referência para o nosso país e até fora do país. Então, eu convido a todos, nós vamos entrar agora no ao vivo, façam as suas perguntas, tá? Estamos aqui com todas as colegas, Tamara, Juliana, Priscila, para participar desse momento de discussão que, com certeza, contribuirá muito para a sua experiência, para a sua trajetória profissional. Muito obrigada e até já. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Tamara, Juliana, Priscila, obrigada. Na verdade, expectativa versus realidade, né? Nós teremos aí 5 minutinhos para uma pergunta. Não fiquem chateados, tenho certeza que as perguntas que vocês encaminharam aí, a produção vai direcionar, tá? Para as nossas colegas aí, as nossas profissionais destaque do dia aí, com palestras com conteúdo excelente. Parabéns mais uma vez, meninas. Então, até para
fazer uma provocação. A gente falou um pouquinho, né, do cenário brasileiro, das dificuldades, enfim, dos nossos desafios. Então, a pergunta que eu lanço para as meninas, e o combinado é 1 minutinho aí de resposta para cada uma delas, tá? Então, Tamara, Juliana e Priscila, quais são os desafios do enfermeiro navegador no Brasil, né? Pensando em tudo que nós já conversamos, né, durante a apresentação, eu não tenho aí um curso de especialização, um mestrado, não sabemos ao certo qual será, né, qual será aí quando isso estiver oficializado pelos nossos conselhos, sociedades, enfim, o que será como a melhor referência. Quando a gente pensa nesses profissionais que estão hoje atuando como navegadores, né, esses profissionais, quando entram nessas unidades, ou eventualmente são escolhidos, como é o caso, por exemplo, da Priscila, que tem um treinamento, enfim, existe uma descrição de cargo, e nessa descrição de cargo, o que contém nessa descrição de cargo? Quais são as atividades desse enfermeiro? A remuneração, ela é igual a um enfermeiro, por exemplo, quando a gente olha, né, para os níveis, as categorias que existem, o que é padrão nas organizações, o júnior, o pleno, o sênior, como é isso, né? Um pouquinho do olhar assistencial, um pouquinho do olhar de gestão. Tamara, vamos lá, jogo a bola para você. Boa tarde, é um prazer estar aqui reunidas novamente com vocês. Bom, enfim, 1 minuto é um desafio grande, porque para falar do desafio do enfermeiro navegador no Brasil, dá um dia no mínimo inteiro, mas assim, sem entrar na profundidade dos principais desafios, eu acredito que, como vocês falaram durante todo esse painel, a regulamentação, né, do enfermeiro navegador. Então, quando a gente fala de escopo, quando a gente fala de formação, né, das competências, então, uma vez que a gente possa ter essa regulamentação efetivada, tudo vira um desdobramento a partir daí, né? Então, a formação torna-se oficial. Para exercer, eu obrigatoriamente preciso me capacitar adequadamente, técnico-cientificamente, na prática clínica também. Então, tudo isso já respaldaria muito a nossa atuação. E também daria respaldo para as instituições, quando da busca for um profissional, quando da elaboração de uma descrição de cargo, quando da elaboração de um plano de carreira, de um plano de remuneração, né, do júnior ao sênior. Então, eu acho que esse seria algo que seria como o nascimento, né, o recém-nascido enfermeiro navegador. E claro que quando a gente vai para o mundo, então vamos, neném, vamos aprender a andar, né, agora você vai aprender a comer, vai aprender a andar, vai sair, assim, das garras da sua mãe, e nós vamos nos deparar com a realidade, que é o que muitos de nós já vivenciamos, seja como enfermeiro clínico especialista, seja como enfermeiro navegador, né, independente da nomenclatura aí, quem navega paciente, quem navega a jornada, já tem seus principais desafios a serem enfrentados, como, por exemplo, diferentes cenários, né, então quem transitou entre o Sistema Único de Saúde e saúde suplementar já tem um choque. Dentro da própria saúde suplementar, você tem vários microchoques, porque ela também é diferente de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, né? Então, no que diz respeito ao próprio sistema de saúde e na própria instituição de saúde. Então, mesmo dentre SUS, existem vários SUS dentro de um SUS, né? Na instituição privada, da mesma maneira, nas instituições de pequeno porte, até as instituições de excelência, né, com acreditações internacionais e com intercâmbio internacional, até, de fato, as características individuais do paciente, né, que é um desafio por dia, né, então, desde, por exemplo, eu tive um exemplo que eu achei super bacana de como os enfermeiros orientam os pacientes no Hospital de Câncer de Barretos, que é uma realidade que eu não vivi, mesmo no ICESP a gente não teve esse nível, né, até comentei com a Priscila nos bastidores que eu sou ex-ICESP também sou filha dessa instituição maravilhosa que eu amo, que eu admiro, e que há décadas já tem o Alô Enfermeiro, isso é maravilhoso, né, na minha época já se tinha o Alô Enfermeiro, o SUS aí na vanguarda da assistência de enfermagem, em câncer, mas em Barretos, por exemplo, para eles conseguirem fazer os pacientes navegarem melhor o hospital, que é um hospital grande, que a população é uma população que tem uma baixa literacia em saúde, eles começaram a sinalizar tudo por cores, porque senão os pacientes não chegavam na quimio, não chegavam no laboratório, não chegavam no exame de imagem, se atrasavam, perdiam apontamentos, porque uma instituição que tem um fluxo muito grande de pacientes e que drena a região inteira de pacientes, é uma instituição referência, se você perde seu horário, difícil o seu encaixe depois. Então, olha, veja, você vai para o prédio rosa, tal hora, você lembra aquele meme dos comprimidos, né?
das receitas, você vai tomar o comprimido azul no solzinho, você vai tomar o comprimido roxo na luazinha, não é? Então, assim, desde as características individuais do paciente, a sua população, né? Então, eu acho que é aquela história, né? Teria ali a necessidade do paciente e dentro delas, todas vão acabar influenciando os profissionais de saúde, a instituição de saúde, o sistema de saúde e as próprias necessidades dele. Eu acho que, além do próprio enfermeiro, quando a gente pensa do paciente está ali e nós, enquanto navegadores aqui, né? Formação, regulamentação e escopo de trabalho e remuneração. É isso. Obrigada, Tamara. Juliana, eu vou tentar ser rápida. Na oncologia pediátrica, eu vou elencar 2 principais desafios para o enfermeiro navegador. A falta de profissionais especialistas em oncologia pediátrica, pela especificidade, né, da oncologia pediátrica. Então, a gente tem pós em oncologia, tem pós em pediatria, mas a carga horária focada na oncologia pediátrica é muito pequena, isso tem um impacto na assistência. E o segundo é por quê, né, que é tão importante e qual é o desafio? É lembrar que a criança é um ser em crescimento e desenvolvimento e que tem os direitos de brincar, né, de estudar, e que o enfermeiro navegador precisa realmente conciliar todos esses direitos durante o tratamento oncológico. Obrigada. Perfeito, obrigada, Ju. Priscila? Como a Tamara falou, realmente a gente ficaria aqui o dia inteiro só falando de navegação e principais desafios aí do Brasil. Mas, assim, do ponto de vista falando do SUS, né, que é onde eu estou inserida, eu acredito que eu acho que poderia ter mesmo uma conscientização, uma determinação, uma diretriz do próprio Ministério da Saúde, vendo o enfermeiro navegador como essencial no processo do paciente oncológico, né? Porque aqui o ICESP ele é um